E o texto que foi lido nessa noite, ele é alvo de muitas controvérsias. Há uma interpretação famosa e até muito bonita, baseada em duas palavras gregas que João usa aqui no Evangelho, no diálogo com Pedro, para falar acerca do amor. As duas palavras são ágape e filéu. Mas apesar de muito bonita, esta interpretação ela não se sustenta exegeticamente. Ela está de fato equivocada. Antes de expor então o texto, eu preciso mostrar qual é o equívoco, qual é o erro desta interpretação. Segundo aqueles que advogam a diferença no sentido das palavras, ágape seria um amor sacrificial, o amor de dar a vida em favor de outra pessoa, um amor superior. Enquanto filéu seria um amor comum, como se fosse um simples gostar. E então no diálogo, Jesus vai por 3 vezes perguntar a Pedro se Pedro o amava. Nas duas primeiras perguntas de Jesus, João registra o verbo ágape. E Jesus então está perguntando: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, Senhor, eu amo o Senhor. Aqueles que dizem que há diferença nas palavras se apegam então à palavra e dizem: olha, Jesus está perguntando: Pedro, você me ama sacrificialmente? Você está pronto para dar a vida por mim? E Pedro responde: não, Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama sacrificialmente? Pedro mais uma vez diz: olha, Senhor, eu gosto do Senhor. Então, na terceira vez, João de fato muda o verbo. E na terceira pergunta, eles dizem que Jesus está dizendo: Pedro, você gosta de mim? E Pedro diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Como eu disse, 3 vezes Pedro responde com a mesma palavra, filéu, que segundo eles é: eu gosto do Senhor. Por que essa interpretação está equivocada? Por que ela é falaciosa? Primeiro porque João, no mesmo texto, usa alguns outros sinônimos. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver, por exemplo, que nas respostas de Jesus, ele vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, a palavra é bosco no grego, e pastoreia as minhas ovelhas, a palavra é poimano. Ambas as palavras para se referir ao cuidado com as ovelhas. Mas há mais, há 2 palavras que são usadas para se referir exatamente ao rebanho. A primeira delas está traduzida na sua Bíblia por cordeiro, é a palavra árnia. A segunda é a palavra que está traduzida por ovelha na sua Bíblia, que é a palavra grega probatia. Então João usa 2 palavras para se referir ao rebanho, 2 palavras para falar acerca do cuidado com o rebanho, sinônimas, 2 palavras para falar acerca do amor, ágape e filéu. Ninguém vê problema nos outros sinônimos, mas eles se apegam na questão do amor, porque de fato fica uma interpretação, como eu disse, muito bonita. Até quando você percebe o uso que o Novo Testamento faz destas 2 palavras, ágape e filéu. Por exemplo, se você ler a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 15, Pedro vai dizer que Balaão amou o prêmio da injustiça. A palavra que Pedro usa é ágape. Balaão amou o prêmio da injustiça, amor ágape, que na cabeça deles seria um amor superior, um amor sacrificial. Mas tem mais. Lucas, no capítulo 6, verso 32, registra as palavras de Jesus, que diz que até mesmo os pecadores amam aqueles que amam a eles. E nas 2 ocasiões a palavra é ágape. Não bastasse esses 2 textos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo diz que Demas amou o presente século. Mais uma vez a palavra é ágape. Aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 3, verso 19, João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Adivinhem qual é a palavra? Ágape. Mais uma vez, no capítulo 12, verso 43, quando João registra que as autoridades creram em Jesus, mas não quiseram confessar o nome de Jesus, a razão apresentada por João para isso é que estes homens amaram, ágape, mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Todas estas são referências onde aparece a palavra ágape. E em todos esses textos, a palavra ágape tem uma conotação negativa. Talvez alguém possa dizer, por exemplo, no caso de Demas, não, isso quer dizer que Demas amou este século inteiro
intensamente. Então eu quero mostrar para você os usos da palavra filéu, que seria o simples gostar. Segundo eles, Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, eu gosto do Senhor, eu só gosto, eu não estou a ponto de morrer pelo Senhor. O texto diz assim, João capítulo 5, verso 20, o pai ama o filho, filéu. João capítulo 11, verso 36, registra Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro e as pessoas dizendo: vede o quanto o amava, filéu. Será que o texto está dizendo: veja como Jesus somente gostava dele? Mas há mais. João capítulo 16, verso 27, Jesus diz: o Pai vos ama, filéu, visto que tendes me amado. Filéu, duas vezes a mesma expressão. João capítulo 20, verso 2, quando João fala acerca de si mesmo, ele diz: o discípulo a quem Jesus amava, ele usa a palavra filéu. Curiosamente, no capítulo 21, verso 20, ele repete a expressão, o discípulo a quem Jesus amava, e dessa vez ele usa ágape. Em um texto ele usa uma palavra, no outro texto ele usa uma palavra diferente, porque elas são sinônimas. Se você for a Apocalipse capítulo 3, verso 19, você tem Jesus dizendo a uma igreja: eu disciplino a quantos amo. A palavra ali é filéu. E Jesus não está dizendo simplesmente: eu disciplino aqueles a quem eu gosto. As duas palavras, meus irmãos, elas são sinônimas. Ágape e filéu nas escrituras são usadas desta forma. E quando se foca apenas no significado da palavra, sem levar em conta o contexto, você acaba perdendo o ensino do texto. Você fica com uma bela interpretação das palavras e não presta atenção nos detalhes que o texto está trazendo acerca da lição que João quer passar aqui aos seus leitores.